Bom, vamos lá, iniciando a gravação, mais uma aula do curso Alavancando a Advocacia. O tema de hoje é revisional. Então, nós estamos no módulo da Advocacia Judicial Previdenciária e vamos começar a falar de algumas teses revisionais que serão importantes daqui para frente na advocacia de vocês. Qual a grande vantagem de uma tese revisional? É a possibilidade de você multiplicar essas ações. Porque é uma mesma tese aplicável a um grupo grande de pessoas. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar quem são aquelas pessoas que têm direito a essa tese. Então, o trabalho em revisionais é um trabalho muito mais braçal do que intelectual. Por que eu digo que é muito mais braçal do que intelectual? Porque é muito mais de verificação das condições objetivas de aplicação da tese. A gente pode trabalhar a tese em grandes grupos de diversas formas, né? Nós temos estratégias judiciais, estratégias processuais para permitir trabalhar com grandes grupos. Uma delas é justamente verificar a data de início do benefício. Então, vocês vão ver ao longo do curso que as teses muitas vezes fazem referência a data em que se iniciou o benefício. Exemplo, a tese do IRSM, ou a tese da URV, é basicamente para aquelas pessoas que se aposentaram entre fevereiro de 94 e fevereiro de 97. Outras pessoas que se aposentaram em períodos posteriores podem ter direito a essa tese? Podem. Porém, o grande grupo que eu vou trabalhar a tese revisional está nesse período de fevereiro de 94 a fevereiro de 97. Então, vamos tentar identificar qual é o grupo que tem direito à tese da vida toda, certo? Lembrando que, como é uma revisional, a gente vai trabalhar em grandes grupos. E o pessoal, o grupo que tem direito à tese da vida toda é, basicamente, veja, estou fazendo aqui um recorte amplo, aquelas pessoas que foram filiadas à Previdência antes de julho de 1994, né? Então, veja, eu não disse que o início do benefício foi antes de julho de 94. Não, não é isso. Eu estou dizendo que são aquelas pessoas que estavam filiadas à Previdência antes de julho de 1994. Porém, se aposentaram depois de julho de 1994. Ok? Então, é para aquelas pessoas que se aposentaram posteriormente a julho de 1994, mas que têm contribuições anteriores 1994, ou seja, anteriores a julho de 1994. Ok? Ah, nós vamos ter pessoas desse grupo que não têm direito à tese da vida toda? Não. Nós teremos pessoas que têm direito à tese da vida toda. Porém, pode acontecer de algumas pessoas desse grupo que eu expliquei aqui para vocês, quando se fizer o cálculo relativo à tese da vida toda, que eu vou explicar daqui a pouco, ele resulte em um benefício reajustado menor que o atual. Isso significa que a tese da vida toda não foi aplicada? Não. Isso significa que ele não tem interesse de agir. Mas a tese da vida toda pode ser aplicada nessas situações. Professor, não entendi. Tem uma confusão aí na minha cabeça. Como é que o senhor diz que naquelas pessoas que foram filiadas antes de julho de 94, se aposentaram depois de 94, pode ter gente que não se beneficie da tese da vida toda, mas a tese seja aplicada? Porque, basicamente, a tese da vida toda permite que essas pessoas, que esse grupo que eu expliquei aqui, possa optar
pelo benefício mais vantajoso. Então, observe, é uma tese revisional que tem como pressuposto um princípio previdenciário. Que princípio previdenciário é esse? O princípio do benefício mais vantajoso. Sempre que o princípio do benefício mais vantajoso estiver em jogo, eu tenho a possibilidade da concessão do benefício de duas formas, ou de dois benefícios, né? Porque eu tenho que ter a possibilidade de fazer uma opção por um benefício ou por outro. Evidentemente, eu vou optar por aquele que me é mais vantajoso. E como é que funciona na tese da vida toda? Na tese da vida toda, o que está se discutindo é o cálculo inicial do benefício. Afinal de contas, como é que ele foi criado? Como é que esse benefício foi calculado inicialmente? E aí, explicando para vocês, a legislação posterior a novembro de 1999, observe, legislação posterior a novembro de 1999, alterou a forma de cálculo dos benefícios e a gente já estudou isso aqui, ok? Então, esse grande grupo de pessoas que se aposentaram depois de 94, mas estavam filiados antes de 94, vai aplicar a tese da vida toda. Mas a gente vai precisar fazer um recorte. A gente vai precisar tirar algumas pessoas dessa lista. E quem é que vai sair dessa lista de pessoas aptas a ajuizar a tese da vida toda? Bom, nós vamos tirar primeiro aquelas pessoas cujo benefício não foi aplicado às regras da Lei 9.876 de 1999. Então, a gente tem um grande grupo de pessoas que a gente tem que focar, a gente tem que observar. Então, por exemplo, o cliente chega para você e diz, eu me aposentei em 2000, 2001, 2002. Bom, esse pessoal está depois de julho de 1994. Porém, eu tenho que me questionar em um segundo momento. Essa pessoa que se aposentou depois de julho de 94, como foi calculado o benefício dele? Foi calculado com base na Lei 9.876, de 1999, ou foi calculado com a legislação, a Lei 8213, na sua versão original? Porque o que é que fez a Lei 9.876? Alterou a forma de cálculo da Lei 8213. Então, eu tenho que observar na carta de concessão do benefício, aí o primeiro documento que você vai pedir para o cliente é a carta de concessão do benefício com a memória de cálculo do benefício. E aí vou observar. Lá no final da minha carta de concessão, tem a observação que o cálculo foi feito com base na Lei 9.876 de 99, esse já passa a ser um candidato forte para ter direito à tese da vida toda. Então, grande grupo, restringimos um pouco, vamos restringir um pouco mais. Para quê? Para que a gente possa trabalhar em volume, em quantidade. O segundo corte que a gente vai fazer sobre esse público diz respeito à decadência, certo? É muito importante. Essa tese em especial diz respeito ao momento de concessão do benefício. Não diz respeito a nada que aconteceu posteriormente ao benefício. E, infelizmente, né, a legislação previdenciária traz um prazo em que você pode pedir a revisão do benefício. Que prazo é esse? O prazo é de 10 anos. Então, contados da data de hoje, eu tenho que observar se a decadência se operou. Ou seja, se o benefício ele foi concedido há menos ou até 10 anos. Por 10 anos e um mês, ele já não tem direito. Mas cuidado, esses 10 anos eu vou contar da data em que o segurado foi
definitivamente comunicado acerca do seu benefício, né? Porque pode acontecer do processo administrativo demorar 1 ano, 2 anos para se concluir. Ele recorreu, ele apresentou o documento, teve cumprimento de exigência, não é isso? Então, o procedimento administrativo demorou aí 6 meses para poder se concluir. Você vai contar da data de início do benefício? Não, porque, via de regra, a data de início do benefício é a data do requerimento, a data em que você entrou com o pedido. Você não vai observar isso. Você vai perguntar quando foi que se encerrou o procedimento administrativo de concessão de benefícios. É a partir desse momento que você conta 10 anos. Se tiver passado 10 anos, você exclui esse grupo, certo? Então, o seu grupo já ficou um pouco menor, porque ele teve um corte natural relativo à tese, pessoas aposentadas depois de julho de 94, mas que se filiaram antes de julho de 94, pessoas que tiveram o seu cálculo de benefício feito na forma da Lei 9.876 de 99, e, por fim, pessoas que estão dentro do prazo de decadência para pedir a revisão do benefício. Ok? Então, fizemos esse corte e temos um grupo grande. Eu posso fazer mais um corte, um terceiro corte nesse público? Posso. Mas para quem está começando na advocacia, é importante que vocês saibam que muitas vezes vale a pena arriscar. Certo? Eu vou explicar como é que funciona aí esse terceiro corte. Esse terceiro corte diz respeito ao cálculo do valor do novo benefício. Certo? Eu, inclusive, coloquei, né, na plataforma a possibilidade de vocês mandarem para mim o CNIS e eu fazer com o programa que eu tenho à disposição. Se você vai trabalhar com grandes grupos de revisionais, é interessante ter um programa de cálculo. Eu uso do IEPREV, né, custa R$700, 700 e poucos reais, para fazer os cálculos básicos. Tem uma versão premium lá de 900 e poucos reais, mas a versão básica dá lá R$690. E ela permite você fazer o cálculo da vida toda, certo? Bem simples, coloca o CNIS extraído lá do site do meu INSS, coloca lá, ele mesmo faz o cálculo com a inteligência artificial dele lá, colhe as informações e apura o cálculo. Por que é que eu digo que, às vezes, vale a pena para o advogado que está iniciando não passar por esse procedimento aí? Porque muitas vezes ele não tem o dinheiro para investir R$690. Então, ele vai pegar esse segundo corte que eu dei aí, relativo à decadência, e vai ajuizar todas as ações referentes a esse público. Por quê? Lá no final, quem vai fazer o cálculo é a justiça. Né? Então, você pode, de repente, entrar com ação no juizado especial ou na justiça comum e dizer, olha, o INSS tem os dados, tem as informações sobre as contribuições, ele que faça o cálculo e me forneça. Ou então, você pode fazer um cálculo estimativo pelo valor atual do benefício dele, jogar lá para o teto e dizer, olha, esse é meu cálculo, faça aí o cálculo do INSS. Veja, eu estou dando uma alternativa para você que quer trabalhar com grandes grupos, certo? O ideal é você ter o cálculo certinho de execução, dizer, olha, está aqui as diferenças, está aqui os juros em mora. É o ideal, perfeito. Mas, muitas vezes, você não tem esse mecanismo à sua disposição, não tem dinheiro para investir nesse mecanismo, então você tem que usar as armas que você tem. Coloque lá como se o benefício de R$2.000 fosse aumentar para 6.000. Não importa, é um cálculo ilustrativo. Quem vai analisar esse cálculo? É a justiça, é o INSS. Não sei, você vai fazer o seu parâmetro, certo? Tem a possibilidade de uma condenação em honorários? Até tem, mas de repente seu cliente é beneficiário da justiça gratuita, ele vai ser condenado, mas o INSS não vai ter nem interesse de ir atrás desse crédito. Né? E outra coisa, você está trabalhando em volume, você tem muita gente.
Se você for parar para fazer o cálculo daquela forma como a gente fez, né, artesanalmente, um por um pode demorar muito tempo, ele pode acabar acarretando uma decadência do direito de revisão do seu cliente. Então, pense de maneira prática, certo? A tese da vida toda vai permitir que você faça a revisão de um grande número de pessoas que estão dentro daquele prazo de decadência, mas o cálculo é bastante trabalhoso se você não tiver essas ferramentas que eu disse aqui, certo? Essas ferramentas hoje tecnológicas que permitem que você faça o cálculo de maneira mais célere, de maneira mais rápida, ok? Escolhemos e identificamos, né, o público que a gente vai trabalhar. Qual a documentação necessária para o ajuizamento dessa ação? Antes da gente falar da tese em si, é importante que vocês saibam pedir a documentação desses clientes. Normalmente, as teses revisionais são teses até mais simples do que as teses, as ações de concessão de benefício previdenciário. Porque na ação de concessão, você tem que trazer documento de toda uma vida da pessoa, né? Você tem aquela preocupação dos detalhes, a data inicial do contrato de trabalho, a data final do contrato de trabalho, e normalmente as ações revisionais são mais simples, exigem menos documentos. Então, a documentação relativa à tese da vida toda é uma documentação extremamente simples. Vai ser aquela documentação geral que toda ação previdenciária precisa, procuração, seu contrato, pega o contrato, RG, CPF, comprovante de residência no nome do seu cliente, e os documentos relativos à verificação da tese. Para a verificação da tese, o que é que eu preciso demonstrar para o juiz? Que o benefício ele foi concedido depois de julho de 94, que foi aplicada a Lei 9.876 e que ele esteve filiado antes de julho de 94. Tudo isso pode ser obtido em dois documentos, apenas dois documentos. A carta de concessão com a memória de cálculo do benefício e o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais completo, que vai trazer as informações das contribuições anteriores a julho de 94. Portanto, você vai demonstrar, através desses dois documentos, que o seu cliente tem direito, eu reforço, tem direito à aplicação da tese da vida toda. Ok? Então, bastante simples. Vamos falar da tese da vida toda em si, para que a gente entenda o funcionamento da tese e possa explicar para o nosso cliente o que é que houve. Quando eu vou explicar isso para o meu cliente, eu explico dessa forma que eu vou colocar aqui para vocês. E aí depois eu vou explicar da forma técnica, certo? Para que vocês saibam conversar com o seu cliente e não está nem aí para a parte técnica. Não é? Para o meu cliente, o que é que eu digo? Bom, o que é a tese da vida toda? É uma tese que vai permitir eu recalcular o seu benefício. Por quê? Porque lá na época da concessão do seu benefício, ele era calculado com base na média das remunerações de julho de 94 até a data da aposentadoria. Para ser mais exato, a média das 80% maiores remunerações de julho de 1994 até a data da aposentadoria. Acontece que essa não é a regra geral. Aquelas pessoas que começaram a contribuir depois de julho de 94, elas não têm esse limitador de julho de 94. Ou seja, o benefício delas é calculado de maneira diferente da forma que foi calculado o benefício do senhor ou da senhora. Para essas pessoas que começaram a contribuir depois de julho de 94, eu vou usar a média de todas as remunerações, ou das 80% maiores remunerações da vida do trabalhador. Já no seu caso, teve a limitação de julho de 94, mas essa limitação foi uma exceção à regra.
Acontece que a Constituição não determina que não pode haver distinção entre um segurado e outro na concessão do mesmo benefício. Então, se é um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, os critérios de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição de Marina têm que ser absolutamente igual aos critérios de concessão da aposentadoria de Valmari. Porque Valmari começou a contribuir antes de 94, ou Marina começou a contribuir depois de 94, pouco importa. Por quê? Porque a lei que se aplica é a lei da época da concessão do benefício. Ficou claro? Então, basicamente, eu digo para o meu cliente que ele foi, palavra mais seca, né? Ele foi discriminado pela legislação. Ele foi discriminado porque ele teve um tratamento da legislação diferente daquele que é dado pela regra geral. Ok? E aí vamos falar tecnicamente dessa tese, para que você responda uma outra pergunta que pode aparecer nesse momento em que você explica essa situação para o seu cliente. E normalmente o cliente, depois que dá essa explicação, ele pergunta assim: há o risco de reduzir o valor do meu benefício? Veja, de cara você sabe que não há esse risco. Por que é que não há o risco de reduzir? Olha lá, eu puxando o princípio do benefício mais vantajoso. Né? Então, puxando o princípio do benefício mais vantajoso, eu sei que quando há a possibilidade de concessão de 2 benefícios, o melhor é que deve prevalecer. Joia? Então, basicamente é isso. Agora vamos falar tecnicamente. Eu parei porque apareceu uma mensagem aqui no computador. Basicamente, como é que funciona essa tese? Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais fácil aqui e a gente lê. Vou colocar um material também lá, um material que eu apliquei até aqui no meu escritório. Deixa eu ver. Era tela inteira. Tá vendo aí? Estão vendo aí? Tá num tamanho bom ou eu aumento aqui? Sim, pode aumentar só um pouquinho, se for possível. Aumentar um pouco. Professor, Oi. eu fiquei na dúvida, sabe? Sempre quando eu ouço essa tese, eu tenho que sentar para estudar bem, porque eu acho bem complicado assim, entender essa questão do parâmetro legal, entendeu? Como o senhor falou, mas a data do benefício foi concedido, não importa, importa que seja a legislação da data do benefício. Então, assim, para a gente, por exemplo, com a reforma agora da Previdência, certo? Certo. Houve uma reforma em 2019. Aí a pessoa se aposentou lá em 2023. Né, com regras da reforma. Fazendo um paralelo com a revisão da vida toda, em termos legais, de marcos, seria a mesma coisa ou não? Então, é diferente a situação, mas mesmo para essa pessoa que se aposentou depois da reforma, se aplica a tese da vida toda. Por quê? Porque a reforma repetiu o erro da Lei 9.876 de 99. Quando no caso, considera agora todos os benefícios. Como é, não entendi. Contribuições. Quando agora, com a reforma, por exemplo, considera o cálculo de todos os benefícios. É isso? Todas as remunerações. Todas as remunerações, de todo o tempo isso. Contributivo. Não é de todo o tempo, é limitado a julho de 94 também. Entendi, certo. Entendeu? Por isso que eu digo que ele repetiu o erro da Lei 9.876 de 99. Veja, o que foi que fez a lei? Essa Lei 9.876 de 99 aqui. Ela alterou a forma de cálculo e criou uma regra geral.
A regra geral, ela diferencia apenas a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade dos demais benefícios. Então, aqui a referência B e C é a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria por idade. A, D, E, H do inciso 1 do artigo 18 são os demais benefícios, obviamente calculados, né, com a utilização dos salários de contribuição. O que é que diferencia um do outro? O fator previdenciário, certo? Mas, basicamente, a regra é exatamente a mesma. Então, veja, o que foi que fez a Lei 9.876? Alterou a Lei 8213 de 91, que é a nossa lei de regência, pelo menos até o momento, dos benefícios do regime geral de previdência social. E aí, a regra geral passou a ser de utilização da média aritmética simples dos maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo. Olha a referência que ele fez aqui, de todo o período contributivo. A mesma coisa para os demais benefícios. Aqui a aposentadoria especial, a aposentadoria do deficiente, não importa. De todo o período contributivo. Ou seja, a regra de concessão da aposentadoria, de cálculo da aposentadoria, leva em consideração todo o período contributivo, certo? Só que o que acontece? No momento de tratar daquelas pessoas que começaram a contribuir antes de julho de 94, na verdade, o legislador foi se enrolando, certo? Para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes de 94, ele pensou o seguinte: bom, eu fazer uma média de todas as remunerações de julho de 94 até hoje é fácil. Por quê? Porque eu tenho essas informações no meu cadastro, informatizado já, tudo está em real, já está na moeda nova, então eu não vou ter trabalho de estar atualizando mês a mês, e isso vai me permitir dar uma agilidade na resposta do valor do benefício. É diferente de eu pegar as remunerações lá de 1970, 72, 73. Veja, a gente está falando de 1999, nós tínhamos informática, mas não era tão assim, né? Não tínhamos mecanismos tão eficientes assim. Então, ele fez um corte. Para aquelas pessoas que começaram a contribuir antes de 94, ele criou uma exceção. A exceção é justamente essa do artigo 3º da Lei 9.876. Então, ele não alterou, ele não incluiu essa informação na Lei 8213. Ele incluiu essa exceção na Lei 9.876, para dizer que o segurado filiado até o dia anterior à data de publicação dessa lei, ele vai ter que fazer o cálculo dele limitado à competência de julho de 1994. Então, sempre que a gente fala que a média é feita com um recorte de julho de 1994, é porque a gente está fazendo referência ao artigo 3º da Lei 9.876. Mas, repito, isso não pode acontecer por força da disposição constitucional do artigo 201 da Constituição, que diz que é proibida a existência de critérios diferenciados para a concessão da aposentadoria. Então, o que é que defende a Lei 9.876? Que criar essa distinção em relação ao benefício previdenciário, né, a um único benefício previdenciário, que é o benefício de aposentadoria, que é igual para todos os segurados, é violar o princípio da igualdade, é violar o princípio da isonomia. Então, a tese da vida toda pretende dar isonomia às relações previdenciárias. E, ao dar isonomia, o que foi que acabou acontecendo na jurisprudência? Se verificou, então, que
a melhor interpretação a essa situação de você ter um benefício que é calculado, limitado até julho de 94, e um benefício que não tem essa limitação, porque a pessoa começou a contribuir depois de julho de 94, e já tem, por isso, uma vantagem, era permitir que o outro lado, daquelas pessoas que começaram a contribuir antes de julho de 94, elas pudessem também ter uma vantagem nessa história, que é justamente poder optar por uma das formas de cálculo. Veja que saída interessantíssima da legislação. Por quê? Eu não estou declarando a inconstitucionalidade do artigo 3º. Eu estou dando uma interpretação conforme a Constituição. E como é essa interpretação conforme a Constituição? Eu estou dizendo que aquelas pessoas que começaram a contribuir antes de 94 podem optar por um dos dois cálculos. Ou o cálculo com as contribuições limitadas a julho de 94 para frente, ou aquele cálculo realizado com base em todas as remunerações de todo o período contributivo do trabalhador, que é o que a gente chama de vida toda, certo? E aí não se corre o risco de você conceder um benefício menor para o seu cliente. Por quê? Porque é uma questão de opção. E isso justifica também você ajuizar a ação meio às cegas. Porque o que você está querendo, de fato, é que o seu cliente tenha um direito legítimo de optar por um dos dois cálculos. Então, eu não estou dizendo para o juiz, olha, eu quero que se aplique a regra de cálculo da média dos 80% maiores salário de contribuição da vida toda. Eu não quero isso. O que eu quero é dar a oportunidade para o meu cliente de ter acesso a essa opção, de fazer ou o cálculo da revisão da vida toda, ou manter a situação que ele está atual. Mas eu preciso observar isso à luz das informações que o INSS tem para fornecer. Certo? Por isso, não existe pessoa que recebe um benefício de aposentadoria posterior a 1994, com a aplicação da Lei 9.876, que não tenha direito à tese da vida toda. Eles têm direito à tese da vida toda. Porém, alguns irão gerar uma diferença positiva, outros irão gerar uma diferença negativa. Independente de um caso ou de outro, o direito que você tem é de optar pelo melhor benefício. Você precisa saber exatamente que benefício é esse, algo que o INSS não fez. Então, o que é que fez a jurisprudência até então? Deu uma interpretação conforme a Constituição para permitir um aproveitamento do artigo 3º da Lei 9.876. E qual a situação atual dessa tese? Antes, deixa eu falar disso daqui, porque foi um objeto de uma das análises do nosso grupo aí, certo? Essa mesma lei tem, como eu disse, ele foi se enrolando, né? Que é justamente aquela situação descrita no grupo. Imagina uma situação de um cliente que começou a contribuir antes de 1994, já tem 15 anos, que é a carência de uma aposentadoria por idade, por exemplo, contribuiu a vida toda em um salário mínimo. E depois de julho de 94, contribui uma vez só, e contribui no teto da Previdência, contribui no valor máximo da Previdência. Bom, se o benefício dele for calculado com base na média limitada a julho de 1994, o benefício dele vai ser no teto da Previdência, né? Obviamente. Acontece que o parágrafo 2º, para tentar consertar essa bobeira que deu aí o legislador, ele criou um limitador, que é justamente isso daqui, ó. No caso das aposentadorias que tratam as alíneas B, C e D do inciso 1 do artigo 18, aquelas aposentadorias por tempo de contribuição, por idade, a aposentadoria especial, o divisor considerado no cálculo da média não poderá ser inferior, o divisor é o que está abaixo da divisão, né? Não poderá ser inferior a 60%
do período decorrido da competência de julho de 94. Então, imagine essa situação, certo? Você vai pedir uma aposentadoria por idade de alguém que completou a idade no ano de 2004, né? Ele completou a idade em 2004. Só que ele só tem contribuições anteriores a 94. Você diz para ele, contribua um mês. Contribua um mês no teto, para a gente fazer o cálculo lá no teto. Qual vai ser o valor do benefício dele? Um salário mínimo. Um salário mínimo. Porque esse valor de salário de contribuição não vai ser dividido por um. Vai ser dividido pelo número de meses entre julho de 94 até a data de início do benefício, 60% desse período. Certo? Então, se tem 10 anos, de 94 a 2004, são 120 meses, ele vai dividir o valor do salário de contribuição dele por 60% de 120, que dá aí 72, né? Então, o valor do salário de contribuição dividido por 72 vai dar menos de um salário mínimo, como não pode ter benefício inferior a um salário mínimo, ele fica em um salário mínimo. Compreenderam a dinâmica? Porque que não, essa tese é meio complicada de se defender, mas há quem defenda que isso daqui realmente é inconstitucional. Ele não poderia fazer esse tipo de limitação. Eu não boto muita fé nessa tese, vou ser bem sincero para você, porque eu acho injusto. Vai criar uma situação de injustiça. A pessoa contribuiu durante vários anos em um salário mínimo e fez uma contribuição apenas depois de julho de 94 e vai ter direito a um benefício no teto o resto da vida. Por mais que eu seja advogado, eu sei diferenciar essa questão de justiça, certo? Como é que está a jurisprudência no momento? Como é que está a situação sendo discutida? Bom, nós temos no Superior Tribunal de Justiça o tema 999, garantindo o direito à revisão da vida toda, certo? Então, tema no STJ está absolutamente pacificado. Nós tínhamos um posicionamento favorável de todos os tribunais regionais federais, exceto o da quarta região, que até pouco antes desse processo ir para o STF, mudou também o seu entendimento. Isso uma turma do TRF da quarta região, que era contra a revisão da vida toda. Mas, de fato, o que nós temos hoje é uma unanimidade da tese nesses tribunais, nos tribunais regionais federais, da quarta região, no Superior Tribunal de Justiça, por força do entendimento do tema 999, mas a questão foi levada para o Supremo Tribunal Federal, sendo reconhecida a repercussão geral. Muita gente ficou desanimada, eu fui uma delas, obviamente, pelo fato do STF ter recebido, ter reconhecido a repercussão geral. Mas vamos colocar em contexto isso, certo? Para que a gente também não seja profeta do caos. Eu acho que a situação da tese é muito boa. Primeiro, existe uma questão constitucional importante, que é a violação ao princípio da isonomia. Então, eu acho que o STF, nesse aspecto, precisa, sim, se pronunciar sobre esse benefício especificamente, benefício da isonomia, porque, como eu disse, são segurados com direito ao mesmo benefício, mas calculado de maneira diferente. Isso aí precisa ser analisado pelo STF. Depois, o que aconteceu foi o seguinte: para reconhecer a repercussão geral, basta o voto de 4 ministros, certo? 4 ministros apenas votam pelo reconhecimento da repercussão geral, ok? A repercussão geral reconhecida suspende os processos que estão aí em tramitação. Quem foram os 4 que foram favoráveis à repercussão geral, né? Foi Gilmar Mendes, eu não acabei de colocando aqui. Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Lewandowski e que foi outro? Teori, que já saiu, certo? Então, foram esses.
Marco Aurélio passou a ser o relator. O tema é o 1102, no STF. Nós temos o voto contrário, já favorável, então, porque se ele for contrário à questão constitucional, ele pode, no julgamento principal, dizer que mata esse recurso na preliminar, certo? Que é o Edson Fachin e o Celso de Mello. Carmen Lúcia e Luiz Fux não se manifestaram, certo? Então, assim, nós temos ainda a possibilidade de uma decisão favorável a esse respeito, certo? Até porque quem reconheceu a repercussão geral não necessariamente rechaçou a tese da vida toda. Apenas reconheceu que aquele tema teria que ser objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Foi um pouco discrepante do entendimento do STF até então, porque o STF evita levar para aquela corte questões de matéria revisional. Pelo menos essa composição evitava. Mas não é um caso perdido. Eu analisei a pauta de julgamentos relativos à Previdência e Seguridade Social. Que está lá na página 14 da pauta do STF, vocês vão ver que só existem 3 processos na frente. 3 processos na frente desse processo. Então, na prática, o processo da tese da vida toda já pode ser pautado no primeiro semestre de 2021. Já pode ser pautado. Não significa que vão pautar, né? Porque tem aqueles processos urgentes e tal, mas ele já pode ser pautado no primeiro semestre de 2021, e isso vai ocasionar uma corrida das pessoas para fazer essa revisão, ok? Então é importante que vocês se preparem, entendam a tese para poder se comunicar com o seu cliente. Basicamente, o que você vai dizer para o seu cliente? Você vai dizer que ele está hoje numa situação de discriminação legal. A legislação discriminou ele em relação à regra geral, que é de aplicação da média de todas as remunerações. Professor, posso aplicar isso para pensão por morte? Você pode aplicar a pensão por morte desde que a pensão por morte tenha sido concedida com base em uma aposentadoria calculada dessa forma, ou que não tenha uma aposentadoria anterior. Se a aposentadoria não se enquadra nessas situações que gerou a pensão por morte, não se enquadra nessas situações que eu falei, obviamente que não terá direito. Aposentadoria por invalidez, se aplica essa tese? Se aplica. Aposentadoria por idade, se aplica? Se aplica. Normalmente são causas bastante interessantes. Aposentadoria por tempo de contribuição, também se aplica. O auxílio-doença, se aplica essa tese? O auxílio-doença tem um problema, que é o fato dele estar limitado, não a julho de 94, mas ele está limitado aos últimos 12 meses de salário de contribuição. E, além disso, é um benefício provisório, né? Nem sendo um benefício provisório, vocês vão ter dificuldade de encontrar pessoas que, de fato, se encaixem nessa situação. É focar nas aposentadorias. Inclusive, a aposentadoria do deficiente também, né? Aposentadoria professor, deficiente, tempo de contribuição, especial, por idade e por invalidez. Joia? Você vai ajuizar o processo nesse momento, é importante, para evitar a decadência, porque você sabe que seu processo será suspenso. Ele vai ficar suspenso porque o processo está sendo analisado no STF. Mas eu acredito que não vai demorar muito para sair essa decisão lá no STF, não. Eu tenho alguns colegas que estão meio preocupados pelo fato de ter caído lá com o Marco Aurélio e, segundo eles, o Marco Aurélio pode demorar um pouquinho, pode sentar em cima desse processo e demorar um pouquinho para analisar. Mas eu não acredito nisso, certo? Eu acredito que nós teremos esse processo pautado até início de 2021. Joia? Hora de tirar dúvidas. Fiquem à vontade. Diga aí, André.
ficou Professor, assim, não entendi muito não, mas eu vou rever o vídeo fica à vontade, André. para fixar na cabeça. Não, pode falar, pode falar. Palmari, pode falar então. Pois não, muito obrigado, hein, André. Obrigado. Eu tenho duas questões, professor. Nós temos situações em que o período de contribuição é constituído de parte do regime próprio e parte do regime geral. Quando eu faço o pedido da revisão da vida toda, eu devo fazê-lo em face de quem concedeu a aposentadoria. Por exemplo, o regime Isso. geral, foi ele que concedeu. Claro. Nesse caso, é o próprio INSS, no caso, que irá certificar-se junto ao regime próprio de quais eram os valores recebidos pelo empregado? Se ele já está aposentado, o INSS Isso, já tá. fez isso. Já fez isso. Então, na aposentadoria dele, já houve a averbação do tempo do regime próprio. Ok? Então, já vai, inclusive, Ok. constar no CNIS essas remunerações. Mas no caso, porque no caso em particular, essa Sim, remuneração não consta. E essa remuneração. o órgão lá, né, e o órgão lá que administra isso não nos fornece esses valores. No momento, não nos forneceu. Entendi. Pode acontecer, porque algumas certidões, veja, para você usar o tempo do regime próprio no regime geral, tem que ter certidão de tempo de contribuição. Então, você tem que ter levado essa certidão de tempo de contribuição para o regime geral, certo? De fato, as certidões antigas não se preocupavam muitas vezes, alguns regimes próprios, eu já vi isso em alguns regimes próprios, não se preocupavam em relacionar as remunerações. Por quê? Porque o cálculo é feito a partir de julho de 94. Se ele trabalhou lá de 1990 a 93, esses valores de remuneração seriam, em tese, irrelevantes. Mas existe compensação de regimes. Então, o INSS tem essas informações na sua base de dados. Se não tem, foi um erro do INSS. E aí, em sendo um erro do INSS, eu aconselho, primeiro, você solicitar, na ação revisional mesmo, da vida toda, solicitar que o INSS apresente as remunerações desses valores, uma vez que houve, de fato, a compensação de regimes. Ele não pode nunca admitir o ingresso de um tempo de contribuição do regime próprio no regime geral, sem fazer a compensação de regime. Né? Então, essa informação o INSS tem. E se o INSS não fornecer, você pede que considere no teto da Previdência. Você diga, você não quer reconhecer que fez a compensação de regime, então vai valer a minha palavra. Vai valer aquilo que eu vou dizer, que a remuneração deve ser fixada no teto da Previdência. Certo? Essa é a saída. Ok. No caso, eu tenho, inclusive, as remunerações pelos apontamentos e pela carteira de trabalho do meu cliente. Então, eu poderia Pode ser até usado. mencionar. Poderia até mencionar. Qual a desvantagem de usar a carteira de trabalho? Porque muitas vezes na carteira de trabalho, mesmo do servidor público que assinava a carteira de trabalho antes, não estão as gratificações, os adicionais, né? Só tem lá o valor do vencimento base. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Você tem que observar, né? Se tiver os contra-cheques, melhor. Ficha financeira, melhor. Porque na ficha financeira tem tudo. Tá ótimo. Excelente. Muito obrigado. Posso fazer a segunda? Fica à vontade. Ok, obrigado. Com relação à tese da vida toda ainda, nós temos essa questão toda que o professor muito bem relatou aí no STF. Como o STF é um tribunal político, espero que não ocorra, né? Pode haver uma decisão muito maluca. Pode haver uma decisão muito maluca.
me permite, eu acho que poderia ser muito maluca, porque o voto do ministro Napoleão, quando julgou o tema 999, eu que não entendo muito do assunto, fiquei maravilhado pela lucidez e competência com que o ministro, em poucas folhas, deu uma aula sobre direito previdenciário. Verdade. Fechando parênteses, né? Se isso não for acatado, e pode haver então uma modificação, a pergunta é: seria razoável, diante de uma situação como essa, promover o mais rapidamente possível essas ações de revisão? Então, as ações de revisão, elas devem ser ajuizadas o mais rápido possível, porque se está perdendo tempo, né? Agora, o processo ficará suspenso. Enquanto está analisando o INSS, o processo está suspenso. Agora, vamos para um segundo ponto interessante. Segundo o Código de Processo Civil, esse processo só deve ficar suspenso durante 1 ano. Certo? Depois de 1 ano de suspensão, entendimento meu, não há STF que impeça você dar continuidade às ações. E aí prevalece o entendimento do STJ até que o STF se pronuncie em definitivo sobre isso. Contudo, o Supremo Tribunal Federal pode conceder medida cautelar. E aí seria uma outra situação da União solicitar em medida cautelar a suspensão dos processos. A suspensão dos processos, entendeu? Mas eu estou atento. Deu 1 ano de suspensão, eu peço para dar continuidade aos processos todos que eu tenho, para ver se a gente começa a executar esses valores com base no tema 999 da STJ. Ok? Muito obrigado. Obrigado. Valeu, obrigado, Valmar. Mais alguém? Bom, gente, é isso por hoje. Muito obrigado aí pela participação. Vamos encerrando por aqui. Boa noite a todos, bom descanso. Boa noite.